Aí ele vai liberar e vai começar a subir os números aqui, ó, lá já começaram a entrar. Aí deixa subir mais um pouco, e aí a gente começa. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vão colocando aqui no chat, como vocês já sabem, a localidade onde vocês estão falando, que a gente quer saber até onde a gente está conseguindo atingir com esse mês da carreira. Salvador, Recife, Aracaju e Sergipe, Goiânia, São Paulo capital, Suzano, Rio de Janeiro, Sabará. É muita gente. Então, os números estão aqui subindo. Enquanto vocês estão entrando e se apresentando aqui no chat, eu vou dar aqueles recadinhos iniciais. Que quem está acompanhando as lives no mês da carreira já está por dentro, mas é sempre bom a gente reforçar. Eu sou o Kaique, eu sou membro aqui da equipe do time de carreiras, né, da sua instituição. Essa é mais uma programação do mês da carreira. Lembrando que toda live que você entra, você ganha 5 horas complementares. Então, ao entrar, vocês já garantiram essas horas complementares. Então, antes de vocês entrarem aqui na sala, vocês colocaram o RA de vocês. Então, não há necessidade de colocar o RA de novo aqui no chat. Essas horas já estão garantidas para vocês. Elas vão entrar lá automaticamente no sistema. Elas não são instantâneas, então se vocês olharem agora no sistema, não vai estar lá ainda, mas elas vão entrar, não se preocupem. Aproveitem a palestra. Aqui embaixo a gente tem uma caixinha QIA. Então, a gente pede para vocês que coloquem as perguntas de vocês aqui nesse QIA, porque aqui o fluxo de mensagem é menor do que se vocês colocarem aqui no chat, que vocês estão falando aqui, né? Então, a gente não consegue captar todas as questões, então as questões vocês direcionam aqui nesse QIA. Então, hoje a gente tem aqui conosco a Jaqueline Reis, que é Chief People Officer da QConcursos. Ela vai falar para a gente sobre como se dar bem no processo seletivo de tecnologia. E para mediar essa conversa, a gente tem o professor Guilherme Jaime, que vai ajudar a gente também com esses insights, com as questões finais. E é isso, a gente tem até meio-dia, 1 hora de conversa e boa aula para todos. Aproveitem, façam bastante questões e aproveitem as dicas que a gente tem para oferecer. E no final eu volto para a gente fazer aquela conversinha de encerramento. Guilherme, com você. Obrigado, Kaique. Bom, pessoal, muito bom dia. O meu nome é Guilherme Jaime, sou líder nacional da área de TI, aqui na diretoria de ensino presencial da instituição. E é com enorme prazer que eu medio o mês da carreira da instituição. Antes de começar, queria mandar um abraço especial aos alunos dos cursos da área de TI e dizer que vocês não poderiam ter escolhido uma época melhor para entrar na nossa área. TI está mais em voga do que nunca. Em seguida, eu quero, com muita satisfação, apresentar a nossa palestrante, a Jaqueline Reis, que é pedagoga de formação pela FRJ, com especialização em educação à distância pela PUC-Rio e pós-graduada em gestão de pessoas pela UF. Ela atua em gestão estratégica de pessoas há mais de 15 anos, liderando times em empresas globais de real estate, como Brasil Volkers, e de energia, como SGBH e SHV. E mais recentemente, focada em empresas de tecnologia, como a MJV, a OLX e a QConcursos. Jaqueline dedica-se a pesquisas e estudos que dialogam sobre o futuro, com o objetivo de atuar de forma mais efetiva nas jornadas das pessoas, considerando a experiência da pessoa candidata, a experiência do colaborador, a marca empregadora e a cultura organizacional. Hoje ela é Chief People Officer da QConcursos, uma EdTech do Grupo 2. Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente e manda bala. Estamos contigo. Bom dia, gente. Obrigada, Guilherme, Kaique, Kellys, Tiago, obrigada por estar proporcionando esse momento. A Aline também, que eu tive a chance de conhecer pelo LinkedIn, que está também promovendo esse mês da carreira. Isso é extremamente necessário. Como o Guilherme falou, tecnologia está aí a 1000, então são tantas possibilidades, né, que a gente precisa dialogar também sobre o poder da escolha. Então, estou aqui. Obrigada por ter me apresentado. Acho que antes de... independente de qualquer coisa de currículo, né, de que a gente vai criando ao longo da carreira, a gente está aqui para falar de pessoa para pessoa mesmo, né? Então, que bom que a gente está aqui. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Vou fazer aqui uma
uma projeção, tá, de um slide, mas a gente está aqui do lado e qualquer coisa, o Guilherme aí, os meninos vão estar falando para parar, no final vai ter as perguntas, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais, mas eu trouxe algumas provocações aqui para a gente refletir nessa manhã aqui, e obrigada pela oportunidade mais uma vez, eu espero que eu consiga trazer reflexões relevantes aí para vocês. Bom, mas falando um pouco de mim, além do que o Guilherme já trouxe, o professor Guilherme já trouxe, eu sou do interior de Minas, eu vi que tem pessoas de Minas aqui, então eu estou no Rio hoje, mas eu sou lá de Várzea da Palma, do interior de Minas. Eu vim para o Rio há 16 anos, né? Eu sou de uma família simples, então a educação foi muito relevante para eu construir todas essas coisas que o Guilherme acabou falando aqui de mim também, mas antes de tudo, eu sou mãe do Gabriel, mãe da Maria Clara e mãe do Antônio, são meus amores. Então, o Gabriel tem 23 anos, está fazendo engenharia agrônoma também, está na faculdade, está terminando. A Maria Clara vai fazer 15 anos agora e o Antônio tem 1 ano. Eu sou formada, né, como o Guilherme falou, em pedagogia, mas comecei minha faculdade na Unimontes, em Montes Claros, não sei esse alcance, mas imagino que a galera conheça um pouco aí de Montes Claros. Eu estudei na Unimontes, entrei na faculdade, depois fui para a UFRJ, né? Eu comecei a trabalhar aos 14, depois eu comecei minha carreira em educação e tecnologia da educação em 2004, porque eu comecei falando de e-learning, quando veio o e-learning para o Brasil, e eu estava ali focada, enfim. Acho que não vou passar os pontos, mas queria dizer para vocês que eu estou aqui, eu construí... vi muito valor nesse processo de entender a minha carreira enquanto eu estudava, estágios e tudo mais. Então, eu também estou aqui para falar com vocês também sobre a minha experiência, né? A partir de uma experiência de quem também estava numa faculdade, teve que tomar escolhas ao longo da carreira. Bom, viver, gente, né? Hoje eu aqui com 40 anos, né? Depois de alguns anos de carreira, né? A gente está falando aí de mais de 20 anos de relação com o trabalho. Viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências, né? E quando eu fui convidada para falar aqui com vocês um pouco sobre isso, me veio muito à mente assim, a palavra protagonismo, escolha, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente tem aí protagonismo da nossa carreira. E aí a carreira em tecnologia, o Guilherme falou bem, né? Ela está acontecendo, né? A gente está na era da tecnologia, da informação. Então, e com a pandemia se intensificou ainda mais, né? A nossa relação com a vida remota, tanto de trabalho quanto de consumidores, etc., ela foi real. Se já estava pré-pandemia, a gente está falando de Blockbuster versus Netflix, a gente está falando de movimentos para tecnologia muito reais, de hotel para Airbnb. Então, acho que vocês já estão antenados com esses movimentos, mas quando a gente foi para a pandemia, acho que isso deu uma intensificada, e aí a carreira de tecnologia talvez tenha ainda mais tomado espaço e necessidade em vários outros modelos de consumo que a gente tinha aí ao longo da nossa vida, né? Então, para pedir uma comida, né? Hoje você fala assim, vou pedir um iFood, né? E por trás de toda essa facilidade existe o quê? Tecnologia. Né? A tecnologia, né, a gente pensa muito hoje em coisas virtuais, mas a tecnologia ela é antiga, né? Então, lá atrás, quando a gente foi fazer o primeiro carro, né, da roda do cavalo para as rodas, etc., enfim, todo aquele processo é tecnologia. Mas aqui, quando a gente fala de era da informação, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro por informações, e acho que é um papel muito relevante de vocês aí, né, agora e no futuro, para drivar o mundo aí para esse potencial que a tecnologia está trazendo para a forma como a gente lida com o nosso dia a dia, né? Mas alguns dados são interessantes de eu trazer aqui para vocês, assim, e que me impactam também como profissional da área de pessoas, né? Como profissional. Então, estou falando que eu também preciso estar atento o tempo inteiro à tendência do mercado. E uma coisa me chamou muito a atenção, eu tive acesso a eu participei de uma palestra quando eu fiz a transição do mercado mais tradicional de pessoas da área de recursos humanos para tecnologia, para empresa de tecnologia. Eu fui numa palestra sobre inovação, falando que 65% das crianças que estavam nascendo naquele ano, isso devia ser 2017, que estavam entrando no jardim, iam atuar em posições que ainda nem existiam, né? Isso foi em 2017, 2016 que eu participei dessa palestra. O tempo mudou, né? Assim, o tempo passou, e a gente está falando que 85% dos trabalhos em 2030 sequer existem.
E de lá para cá, várias possibilidades na carreira de tecnologia eu acessei que eu não sabia que existia. Né? Então, esses são dados muito relevantes. A gente está falando que o nosso protagonismo em relação à nossa carreira aumentou muito mais. Eu sou de uma época em que o processo seletivo amedrontava demais e eu ficava muito passiva àquele processo, sendo avaliada, né? Me posicionando como alguém que estava ali, quero passar. E aí eu pensei nisso, né? O que é se dar bem num processo seletivo? Né? Eu acho que, na minha cabeça, assim, como profissional e como uma pessoa que também participa de processos seletivos, mas também conduz, eu entendo que o protagonismo e que a escolha, né, o conhecimento para escolher a propriedade do processo faz muita diferença também, para mim como ser humano, mas também para mim como uma pessoa que está conduzindo um processo e percebo isso no candidato e etc. Então, esses são dados interessantes da gente pensar, né, impactantes até. A gente está falando que 84% da liderança espera que todos os colaboradores sejam especialistas digitais, né? Então, tem tanta coisa que impacta, né, esses dados aqui no nosso dia a dia que eu achei interessante trazer para a gente refletir. Além desses dados ali que falam um pouco que traz um pouco da perspectiva da nossa relação com o trabalho, como a gente vê o trabalho hoje, o que é estar preparado para o mercado de trabalho, a gente também está falando que o tempo de relacionamento nosso com as empresas, ele diminuiu muito ao longo do tempo, né? Então, estou há 10 anos em tal empresa, isso é muito tendência da área de tecnologia também, né? Então, são empresas de tecnologia aqui, né? Como vocês podem perceber, e o tempo médio de permanência tá muito menor, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas nas novidades, estão cada vez mais se desafiando, cada vez mais preparadas, né? Antes, para eu me preparar para alguma coisa, eu tinha um livro, tinha que fazer um curso. Hoje eu entro ali no Google, em alguns canais especializados, algumas comunidades especializadas, e tenho acesso a muitas informações relevantes e muito seguras sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras que a gente está se propondo a startar hoje, né? Então, isso é muito relevante. Um convite que eu sempre faço aos meus filhos e às pessoas em geral, né, é muito em relação a você se conectar com o teu objetivo, para você ter um poder de escolha cada vez mais apurado em relação à tua carreira, porque a gente trabalha 8 horas por dia, a gente se dedica, a gente se sente produtivo, trabalho é produtividade, né? Então, a relação com o trabalho tem que ser muito saudável, é importante que ela seja muito saudável. E aí, pensando um pouco em soft skill e hard skills, né, que está se falando muito. Então, quando a gente fala de hard skill, a gente está falando de conhecimento técnico, habilidades técnicas, e quando a gente fala de soft skill, a gente está falando de comportamentos, né, de algumas habilidades que talvez é bem provável, né, já se estuda muito sobre isso, de que são insubstituíveis pela tecnologia. Né? Muitas competências técnicas serão substituídas, né? Então seremos convidados a aprender novas habilidades técnicas à medida em que a tecnologia vai otimizando algumas coisas. Mas o eu, né? O eu e o nós, ele né, esses dois aspectos que para mim compõem, né, soft skills, eles são insubstituíveis, né? E eu separei 5 soft skills, dividindo entre eu e nós, que eu acho que eu entendo como profissional de pessoas, como pessoa, e os estudos, as leituras que eu venho fazendo, separei 5 delas, né? Então, a primeira, né, e bem importante, é a inteligência emocional, né? Então, quanto eu me conheço, quanto eu me dedico ao autoconhecimento, né? O quanto que eu estou disposta a me auto-observar. Quais são as formas que eu encontro para eu me conectar com esse eu, né, que está exposto a várias situações no dia a dia, né? O isolamento da pandemia nos provocou muito em relação à inteligência emocional, né? Relações que foram ali no dia a dia conectadas muito, né, a fundo, marido, mulher, pais, mães, filhos, estudar ao mesmo tempo que está no meio da casa. Então, isso tudo vai trazendo para a gente alguns aspectos de ansiedade, alguns aspectos de como eu me relaciono com as minhas emoções, né? Então, a inteligência emocional, ela te convida, essa soft skill, ela te convida a você relacionar com você mesmo, você se entender. Não para ser perfeito, ninguém é, graças a Deus, mas para a gente se aprender a lidar com as nossas emoções, conversar com elas, dialogar com elas, respirar, parar, respirar, né?
A gente encontra, por exemplo, muitas pessoas com uma âncora muito importante no bem-estar, numa academia, numa meditação, num yoga. Isso tudo vai trazendo um estado de conexão com o eu muito relevante para a vida e para as escolhas que a gente vai fazer na carreira. Então, inteligência emocional tem um monte de coisa que a gente pode dialogar sobre, mas entendo que especialmente é você se conhecer, saber o que te incomoda, o que te traz para um estado emocional mais tenso, né? Para que você se conecte com isso, lide com isso, né? E evolua a partir disso. Então, se tem uma soft skill relevante aí e que tem algumas formas de serem verificadas no processo seletivo, mas eu acho que isso é um outro passo, é o aspecto da inteligência emocional. Um outro aspecto, uma outra soft skill que é muito interessante da gente pensar e que é bem atual, que a gente fala muito recentemente, é a flexibilidade cognitiva, né? É o quanto eu estou disposto a aprender e reaprender, né? O quanto eu estou disposto a entender que não existe uma verdade absoluta, que a gente vai para a academia, para a universidade, aprende, mas são ferramentas para a gente aprender também novas coisas, né? Aquilo não está fechado. Então, essa é uma flexibilidade cognitiva, né? Que tem muito a ver com gestão de mudanças, que é muito importante que a gente, né, respire e se conecte com novos conhecimentos o tempo inteiro, né? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, especialmente na área de tecnologia, né? Tem coisas que a gente, eu não sei aqui, mas se vocês veem, mas eu gosto de ver Black Mirror, que é uma série da Netflix, que ela fala de coisas, de tecnologias que a gente sequer imagina que pode existir, né? Então, eu fico imaginando o que é por trás daquilo. E sim, vai ser necessário que a gente esteja aí com a flexibilidade cognitiva para acompanhar isso e entender um pouco mais sobre isso. E tem uma outra soft skill que, para mim, talvez seja uma das mais importantes, mais desafiadoras, que é o relacionamento interpessoal, né? Então, é o relacionamento com outras pessoas, né? O quanto que é mais desafiador você se relacionar através de uma tela de computador. A gente está falando cada vez mais de trabalho remoto, né? Da gente estar trabalhando para empresas em times espalhados por todos os lugares do Brasil e até estudando com esses times agora, né? Então, com essa história de pandemia, a gente acabou tendo que fazer trabalhos online, né? Então, é muito mais difícil, né? Neurocientificamente, o nosso cérebro, ele se esforça muito mais para se relacionar via computador, via telas, mas, no geral, né, é como o eu se posiciona na sociabilidade, né? Como que eu me conecto com outras pessoas, né? Qual é a minha predisposição para me relacionar com o outro e com os times e com as pessoas, né? Então, essa é definitivamente uma soft skill insubstituível. É uma soft skill que nós olhamos muito em processos seletivos, porque é importante que a gente colabore, né? A gente está falando de um mundo cada vez mais colaborativo, mais cooperativo, mais co-criado. E não existe cocriação, colaboração sem um relacionamento interpessoal saudável, né? De novo, não buscando a perfeição, mas buscando a flexibilidade, a adaptação nesse cenário, né? Nesse mundo VUCA ou MUVUCA que eu brinco, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa volatilidade, né, essa coisa mais rápida, ela exige muito novas culturas, né, pluralidades, respeito ao outro, às suas crenças, à sua cultura, às suas escolhas, né? A gente precisa estar muito atento a essa construção colaborativa, né, aos nossos relacionamentos no trabalho, em casa, com os amigos. Então, isso está cada vez mais relevante também. Pensamento crítico, né? Então, o quanto eu estou preparado para criticar o que me vem pronto, né? E criticar no sentido saudável, né? De ter um olhar não julgador, mas amplo sobre um aspecto, que daí isso me possibilita ser mais efetivo na minha colaboração, trocar de uma forma mais estruturada com o outro, mas ao mesmo tempo também entender onde eu estou para eu tomar os meus caminhos baseado no que eu conheço de mim, no que eu conheço do que eu estou me propondo a fazer e, claro, que eu tenha essa abertura para dialogar sobre as minhas escolhas. E pensamento crítico definitivamente é importante para soft skill
aí para as habilidades do futuro, que não é bem futuro assim, a gente já está se conectando através dessas soft skills o tempo inteiro e trabalhando a partir delas também, né? Execução inovadora. Está se falando tanto de inovação, né? Assim, a gente tem falado tanto de inovação, mas de fato, quando a gente fala de inovação, é muito importante a gente pensar que inovação também tem a ver com simplicidade, simplificar as coisas, né? Então, o quanto eu estou simplificando, né, as interações, os processos do meu trabalho, né? Então, essa execução inovadora, de eu ser ágil, de eu não trazer complexidade para algo que pode ser simples, também tem a ver com execução inovadora. Não é só fazer o que ninguém está fazendo, ou que nunca foi feito antes, mas pensar a inovação como a simplificação dos processos, simplificação das coisas. Como que eu posso... E é bem difícil, tá, gente? Simplificar não é fácil, mas simplificar é importante. Então, essas são as 5 habilidades que eu trago aqui como soft skill, que a gente vem verificando e que são muito poderosas para levar a gente para um sentido de saúde no ambiente de trabalho, de bem-estar emocional, de saúde mesmo, né? De saúde mental, de saúde física e de prosperidade também, né? Porque é comprovado que a produtividade, né? A sensação de ter realizado algo, ela interfere diretamente no nosso estado emocional. Então, se eu tenho, né, essas coisas conectadas, estou evoluindo cada vez mais na direção dessas habilidades, né, e do senso de coletividade, a tendência, né, é comprovado que a gente tem aí uma sensação de saúde emocional e essa sensação de não produtividade tem a menor chance de nos acometer aí. E isso é muito sério hoje, a gente tem índices altíssimos, né, de doenças mentais, né, não doenças mentais, mas doenças emocionais, questões emocionais que impactam diretamente no nosso dia a dia e nas nossas relações, enfim. Então, queria trazer essas 5 soft skills como relevantes para a gente ler um pouco mais, ver bibliografias a respeito, né, entender como que você pode evoluir nesses aspectos, é bem importante também. E aí a pergunta desse, né, a questão, né, que a gente trouxe, que nos trouxe aqui agora, né, como se dar bem num processo seletivo de tecnologia. Eu acho que independente de tecnologia, né, de novo, importante a gente entender o que é se dar bem, né? Mas eu trouxe algumas dicas, porque eu acho que no final do dia, né, o que a gente quer é assim, tá, beleza, legal, a gente está sabendo que o mercado de trabalho tá muito amplo, muitas possibilidades, né? A gente tem que se conectar com o futuro, entender que é tudo muito mais rápido, que a gente tem que se preparar e se conectar com o nosso eu, para nos conectarmos com, né, o grupo, nós, mas dicas, assim, né? O que a gente pode trazer de dicas no final do dia para a gente evoluir num processo seletivo com protagonismo, etc. Então, eu trouxe 3 aspectos aqui, né? Que é o conhecer, preparar, conhecer, preparar e escolher. E eu trouxe algumas dicas, né? E a gente vai estar daqui a pouco, o professor Guilherme vai abrir para a gente conversar um pouco mais. A gente pode aprofundar em alguns pontos que eu fui trazendo aqui para a gente refletir. Mas quando eu falo de conhecer, né, quando eu trago conheça, tá? O que é conheça? Então, acho que a primeira coisa que vem à minha mente, né, como profissional e como profissional de people, né, da área de pessoas que também se conecta com novos profissionais, conduz processos seletivos, é a gente estar atento às tendências do mercado, sabe? Entender, estar ali, lendo, se atualizando, conectado. Então, conhecer isso é importante. É importante a gente participar de comunidades online, né? Tem tantas oportunidades para a área de vocês, né? E para todas as áreas, mas especialmente para a tecnologia, que traz conhecimento, tendências, né? O que está acontecendo lá fora, né? Como as empresas estão se preparando para se tornar cada vez mais tecnológicas, mais remotas. Então, tem muita coisa interessante para conhecer. Criar portfólios, né? Fazer mentoria, né? Se a gente imagina que essa é uma postura da área de carreiras aqui, que é incrível, mas tem também amplas redes de mentorias que a gente pode utilizar, que são bem legais, bem confiáveis. Criar portfólio, né? Então, dependendo do que você escolheu para a tua carreira, já é interessante você começar a experimentar, a explorar, né? E se conectar através de comunidades que né? Que tem oportunidade de criação de portfólio. Mas esses 2 aspectos aqui são muito importantes, esses últimos, né? Que é conhecer a cultura da empresa dos sonhos, né? A gente tem tantos sonhos, né? Quando a gente está na faculdade e tal, a gente
a gente idealiza, imagina, se conecta com tantas marcas, né? Tantas marcas amadas, né? E a gente conecta a nossa carreira às marcas amadas. Então, é muito importante a gente conhecer a cultura, né? O que é a cultura de uma empresa? É como as coisas são feitas ali. Então, como que eu posso me aprofundar, entrar um pouco em como as coisas são feitas ali para eu entender como isso se conecta com o que eu acredito que eu quero para a minha vida, ou pelo menos com o caminho que eu estou querendo seguir. E aí, por conta disso, vocês vão perceber que vai ser possível revalidar o seu conceito de empresa dos sonhos. Porque, né, a gente está o tempo inteiro, né, branding na nossa cabeça, marca, propagandas emocionais na TV, cada vez mais, né, kits de welcome que você vê no LinkedIn, aqui é um lugar incrível para trabalhar, great place to work. Mas quando eu olho para mim, né, para a Jaque, vocês olham, né, para vocês assim, e olham para uma marca dessa, como é que você pode entrar, olhar para a marca do seu sonho e entrar um pouquinho mais ali dentro para você entender um pouco mais a fundo de como eles realizam as coisas ali, né, de estilo de liderança, propósito, né? E aí, o que está acontecendo é muito isso, né? A gente está sendo bombardeado de marcas incríveis, né, com histórias incríveis, né? A gente está num boom de startups que estão se consolidando e virando marcas adoradas, né? Um exemplo de iFood, de Nubank. Em 2017, 2016, quando eu participei dessa palestra que eu falei para vocês, porque foi um divisor de águas na minha carreira, eu me lembro que o Thiago Matos, que é um futurista, ele nem gosta de ser chamado de futurista, né? Mas ele fala muito de futuro, ele startou estudos sobre o futuro, as tendências muito antes, assim. Ele trouxe um slide lá, a gente estava na palestra lá na conferência, e ele trouxe um slide com nomes de empresas que a gente nunca viu na vida. Dentre elas estava, se eu não me engano, Airbnb, ou algum nome que hoje é muito conhecido. E ele pediu para a gente levantar a mão. Assim, quem conhece essas marcas? E ninguém praticamente levantou a mão, né? E quando ele fez, ele foi para o slide seguinte, todo mundo levantou, né? Então tinha marcas conhecidíssimas. E aí ele fez uma reflexão do quanto valia, de quantas coisas incríveis aquelas marcas que a gente não conhecia estavam fazendo e a gente não estava conectado. Então essas comunidades que eu estou falando para vocês, alguns lugares você consegue acessar essas possibilidades que não vêm para a gente assim, sabe, de marca na cara, você vai lá e descobre, vê como é que está fazendo ali. Então isso é bem relevante, vai fazer muita diferença para a carreira de vocês real, assim. Então vai ser bem importante. Então não se deixar, né, se levar apenas para o que está vindo, mas ir atrás de possibilidades de marca relevantes também vai ser bem, bem importante. Um outro aspecto que eu trouxe ali, né, que é o preparar-se, né? Então, assim, vai se candidatar a uma posição, a um programa de trainee, de estágio, estuda aquela empresa, né? Olha o que ela está fazendo, se aproprie, né? Identifique, entenda, né? E a própria posição, né? Então, como tecnologia está com várias possibilidades, é data science, né? Ciências de dados, é desenvolvimento, o que você quer, né? Então, olha aquela posição, não, eu quero experimentar, estou fazendo estágio e tal, mas vai ser relevante você adequar a sua participação no processo seletivo à posição e ao propósito do programa que você se candidatou, né? Muito primeiro para a gente entender se é aquilo que a gente quer, eu acho que isso é bem relevante, eu reforço isso, mas também para eu me mostrar, né? Para eu trazer uma postura mais preparada para o processo seletivo, tá? Inglês, pessoal, não sei se vocês viram lá, mas eu fui aprender inglês, né? Eu sou de uma cidade muito simples, né? Os meus pais muito simples, então eu não tive acesso ao estudo de inglês e nem sabia o quanto aquilo era relevante, mas confesso que o inglês foi se tornando relevante ao longo do tempo. Hoje ele é praticamente indispensável, especialmente para a carreira de tecnologia, né? Especialmente para todos, mas eu acho que tecnologia tem muita bibliografia, muitas oportunidades fora do Brasil, mesmo você trabalhando daqui, você precisa se comunicar. Então, o inglês tornou-se assim fundamental para a gente evoluir, né? Para a gente se comunicar e evoluir, não só para viajar, mas para trabalhar mesmo, né? Muitos códigos, muitos desenvolvedores, né? Precisam, enfim, acho que eu posso trazer aqui 1000 razões para a gente aprender inglês. Mas eu me lembro que quando eu estava no Rio e eu comecei a estudar inglês sorrateiramente e tal, chegou um momento da minha carreira que ou eu parava para estudar inglês, para eu ter esse conforto em
claro, fluência é impossível, né? Quer dizer, é possível, mas eu não estava buscando uma fluência, mas eu estava buscando um conforto em dialogar e participar de um processo seletivo. E aconteceu isso porque eu participei de um processo seletivo e não consegui adiante numa empresa dos meus sonhos na época, porque o meu inglês não era o suficiente, eu não me senti confortável para passar pelo processo seletivo em inglês. E aquilo me acendeu uma yellow flag, foi em 2008. Eu sabia inglês, eu olhava para o inglês, mas ele não me dava conforto para eu evoluir um próximo passo de carreira que eu queria muito por conta do inglês. E aí eu fui estudar mais profundamente, fazer tempo, tive que me dedicar, e eu tinha 24, 25 anos de idade. Né? E aí, por conta disso, eu passei no processo seletivo por uma empresa chinesa, que o inglês era imprescindível, e eu aprendi pra caramba e evolui muito a partir disso. Então, é um exemplo meu numa área diferente, mas eu uso dizer hoje que é muito relevante que vocês saibam inglês. Pode ser que aquele processo seletivo exija, pode ser que não, mas para a carreira e para a evolução, eu uso dizer que é muito relevante que o inglês faça parte de competências essenciais aí para a gente evoluir. E outro idioma, claro, sempre bom, tem gente que, né, gosta e tal, mas eu falaria para vocês que o inglês passou, não há pouco tempo, já há algum tempo, a ser essencial. E aí, um outro aspecto de dedicar-se, né, tem a ver com etapas de processo seletivo. Gente, são inúmeros formatos de processo seletivo. Eu não teria como trazer para vocês quantas possibilidades. Conheço alguns, mas vou dar um exemplo do Google, que é livros, se você lê livros, como entrar no Google, né, o jeito Google de trabalhar, enfim. E é uma marca adorada, etc. Agora está meio assim, porque a gente viu algumas questões ali nos Estados Unidos que eles estavam falando de como estavam atuando na pandemia, na volta ao trabalho, mas não deixa de ser um lugar de aprendizagem incrível, com uma história incrível. Então, assim, o processo seletivo que o Google faz nos Estados Unidos, o processo seletivo que o Google faz para garantir a qualidade, né, e tal, na Alemanha, né, ou no Brasil, precisam ter ajustes. Eles buscam os mesmos perfis? Sim, mas culturalmente não tem como eu fazer os mesmos processos seletivos em todos esses lugares, porque são pessoas diferentes, a cultura é diferente, é um ritmo diferente, a relação com o trabalho é diferente, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que seja menos ou mais qualitativo, é diferente. Mas eu trouxe basicamente algumas etapas de um processo seletivo, que é uma aplicação para uma posição ou para um programa de estágio, de trainee, né, um bootcamp, alguma coisa assim, que é como está seu perfil no LinkedIn, né, como você estrutura teu perfil no LinkedIn. Ele não precisa ter milhões de experiências, óbvio que não, mas ele pode estar coeso, consistente, né? Ali, o LinkedIn é um grande canal de recrutamento, né? Recrutamento é a fase inicial, é a fase de triagem. Então, sim, a gente usa, né, como área de gestão de pessoas, incansavelmente o LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma que tem mais de 70 milhões de pessoas, então a gente consegue acessar ali filtros, então é toda uma sistematização através do LinkedIn. Como eu estou entregando esse currículo, né, me mande seu currículo, como é que eu estou organizando essas informações acerca de mim, né, da minha experiência, ou de como eu sou, ou das minhas habilidades técnicas ou estudos, então é importante. E a própria página de carreiras. Existem empresas que você vai lá, estou interessado em trabalhar nessa empresa. Ele vai te direcionar para uma página de carreiras, você vai cadastrar para um banco de talentos, que não é para uma posição específica, ou vai ter posições específicas, e existe ali um formulário para ser preenchido. Então, tenha um cuidado para preencher aquele formulário, né? Entregue informações simples e coesas acerca da tua experiência. Isso já diz muito sobre você, sobre nós, né? Quando a gente está aplicando, e para a gente que está fazendo a triagem, isso é relevante, tá? Identifique esse propósito, não mete com propósito, né? Pesquisar sobre a empresa, sobre o negócio, sobre a cultura, porque mesmo que você tenha se candidatado, e ainda é importante quando você vai chegar para conversar com a área de pessoas, a gente perceba que você está sabendo onde que você está, que aquilo também é uma escolha sua. Então, se você sabe qual é a empresa, qual o negócio, um pouco da nossa cultura, isso vai ser importante para o diálogo, isso vai ser percebido aí como um estar preparado, né, numa fase inicial ali de processo seletivo. E aí a gente entra para algumas etapas macro, né, que eu trouxe muito antes, que é a entrevista com a área de pessoas, né, com recursos humanos, que a gente tem, né, tá mudando um pouco desse olhar de recursos humanos, né, a gente chama inclusive no QC, né, no grupo Q, pessoas, people, né, que é você, né, que a gente conversa com a pessoa, a história dela, a gente ouve a sua história, a gente entende o que é importante para você,
Então, tem sim uma etapa do eu ali, de que essa parte, todo esse processo do eu, do nós, na verdade, mais o eu, ele acaba aparecendo ali, né? A gente vai trazendo evidências de como você percebe o seu temperamento. Então, tem algumas coisas que acontecem ali que são bem produtivas, e isso é mão dupla, tá, gente? É importante que vocês também entendam o nosso tom quando a gente liga, quando a gente fala com vocês, quando vocês começam efetivamente a participar do processo seletivo, tá? Aí a gente vai para uma etapa também de entrevista técnica ou de função, né? Então, tem um conhecimento técnico ali, então tem várias formas atuais de verificar isso. Tem desde, né, codar ao vivo, situações, cases, estudo de caso, desafios que eles jogam para você através de algumas plataformas. Tem muitas possibilidades, dependendo da posição que você está ali e também da senioridade, né? Então, quanto mais sênior, mais desafiadores as entrevistas técnicas e de função situacionais, né? Porque daí você tem ali que comprovar e trazer evidências de um conhecimento técnico de forma mais aprofundada e que também vai variar de área dentro das áreas possíveis dentro de tecnologia ou qualquer outra ciência, né? Qualquer outro tema, né? Outra área humanas, enfim, a gente também, isso acontece pra caramba também. E entrevistas com gestor e time, ou time, né? É muito comum, a gente, por exemplo, no QC e em algumas empresas, né, na OLX, na MJV, é muito importante que o time conheça, faça parte do processo seletivo para ver como é que vai ser aquela dinâmica ali de troca. Aí a gente volta lá para as reflexões em relação às soft skills, tá? Então, isso vai ser também preponderante para o preparar-se. E aí eu trouxe aqui alguns lugares de tecnologia, alguns sites que são universidades ou comunidades, que tem muita coisa legal acontecendo. As empresas estão se conectando a essas plataformas aqui para formar e selecionar. Então, eles patrocinam alguns bootcamps de áreas, né, diferentes, assim, de produto, de growth marketing, business, enfim, ciências, dados, arquitetura, desenvolvimento, mobile, né, desenvolvimento de aplicativo. Então, essas são plataformas, né, que elas promovem bootcamps, formação, pago ou não pago, patrocinado por uma empresa. Até falei com o Kaique, né, a gente do grupo Q, né, do que concursos e as outras unidades que a gente está endereçando, a gente vai lançar um bootcamp na Digital Innovation One, então a gente vai fazer um convite, um pré-lançamento para essa galera aqui. Falei já para o Kaique para eu trazer esse pré-lançamento para vocês, então a gente vai fazer uma formação ali de desenvolvimento, né, mas são plataformas que vocês podem navegar, fazer parte, tem muita coisa acontecendo relevante aí. E, por último, não menos importante, o aspecto da escolha, né? Então, ficar atento aos detalhes do processo seletivo. Tudo comunica, tudo. O e-mail para chamar, a forma como eu falo com você, né? O meu time ou times de outras áreas, o processo de aplicação. Então, escolha, sabe? Aproveite cada detalhe para você se conectar com aquele processo, para você ter aí uma sensação de protagonismo importante, porque isso vai fazer diferença para você quando você entrar nessa organização. Vai fazer muita diferença para você ter sucesso, se dar bem no processo seletivo, né? Organize perguntas e tenha atitude de fazê-las. A gente adora ouvir perguntas. Por que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês conseguiram chegar nisso? Enfim, não importa, não tem pergunta boba, tem pergunta. Então, organiza, faça, é importante, não só para a área de people, mas para o gestor. Evolua, né? Se posicione, protagonize, sabe? Protagonize o teu processo seletivo, entregue seu interesse. Entregue seu interesse, é muito interessante, importante a gente perceber que você também está afim, que a gente também está sendo escolhido por vocês. E não só o QC, mas muitas empresas, muitos colegas de people, a gente dialoga muito sobre isso, isso é muito relevante. E aí uma provocação é que a falta de escolha também é uma escolha, né? Pode estar a mais ali, pessoal, mas a falta de escolha é uma escolha. Então, busque possibilidades, sabe? Eu sei que eu sou a minha história, eu fui para processos seletivos e passei em oportunidades que não era assim, eu prefiro. Então, a escolha que eu estou falando aqui, ela é uma escolha de estar ali, de me dedicar àquela oportunidade também. Então, muitas vezes eu não sabia, eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha bibliografia, eu não tinha Google para eu tomar uma decisão e eu precisava trabalhar, eu precisava sobreviver, mas eu fiz daquela falta de escolha, uma grande oportunidade. Então, acho que isso também é relevante para a gente pensar,
né? E aí, lugares que vocês podem trabalhar esse poder de escolha, tá? Então, Instagram. Instagram não é só aqueles memes e tal. Tem empresas fazendo muita coisa legal no Instagram, trazendo muito conteúdo bom. Tem grandes influenciadores de carreira dentro do Instagram que trazem conteúdos muito legais. Posso citar alguns para vocês, mas da área de vocês, estejam atentos, busquem. Sigam essas pessoas, as empresas que vocês entendem que é do sonho de vocês, sejam críticos sobre o que elas estão falando e fazendo nas redes sociais, porque é como a gente entra nessa cultura, tá? Tem o Medium, que tem muita galera incrível de produto, de tecnologia, falando da cultura, falando de carreira, de modelo de carreira, de como eles estão ajudando a empresa a construir a carreira, o desenvolvimento ali. Estejam ali, sigam pessoas, tenham conta, sigam as pessoas. Google, né, gente? Google é importante, mas se você está muito conectado com o que você quer, o Google, você vai ser crítico para as buscas do Google. Então, use, mas seja crítico. LinkedIn, o LinkedIn, né, ele é muito importante. Se você está seguindo as pessoas certas, as empresas que você quer conhecer, ele tem muita informação importante. O estágio online também tem muita conexão com o início de carreira. Então, essas são algumas, né? Tem tantas outras que vocês também devem conhecer, que vale vocês trocarem. E a própria faculdade, né? Os professores, né? Eu sei que tem também provavelmente muitos hubs, muitas comunidades de troca de conhecimento sobre carreira muito relevantes. Então, acho que é um pouco disso. Eu ficaria falando disso eternamente aqui com vocês, né? Eu gosto muito do tema, eu gosto muito do que eu faço, mas separei essas reflexões para a gente trazer aqui nesse tempo que a gente tinha. Deixo os meus contatos, estou super à disposição e abro aí para a gente dialogar um pouco aí com o Guilherme. Enfim, estou super aqui à disposição para a gente aprofundar ou trazer algumas reflexões a mais aí também. Obrigada, pessoal. Obrigado, Jaque. Excelente palestra, bastante coisa interessante. Eu já fiz várias anotações para mim mesmo, tá? Fica guardadinho para mim que eu vou levar como resultado da sua apresentação. Ó, tem bastante pergunta aqui dos alunos. Eu anotei algumas em consonância, outras eu tentei responder ali no chat, mas vou trazendo à medida que for dando tempo aqui, a gente vai administrando o tempo e a gente vai batendo papo sobre essas perguntas, tá bom? Então, a primeira que eu separei, não é uma pergunta, é um comentário, um elogio. A Edvânia falou que é muito importante tudo que você está dizendo e essencial para o mundo do trabalho. Então, fica esse feedback positivo. Vou aproveitar o segundo feedback, então, para depois passar para as perguntas, porque depois todas são perguntas. O Wallace, agora há pouco, estou trocando a ordem, porque o resto tem ordem cronológica, o Wallace falou que a visão dele é trabalhar com 5G, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada para a área da saúde. Ele está bem animado. E o Wallace, Ele tenho está certeza bem, que a área de saúde... a área de saúde está realmente se transformando, né? Eu tenho, inclusive, amigas que fizeram transição, estão cuidando de processos seletivos de carreira na Melide, alguns nomes interessantes aí para a gente procurar no LinkedIn, né? PBMed, se eu não me engano, eu poderia ter trazido aqui esse nome, não vim preparada para isso, mas tem muita coisa rolando, muito interessante, assim, tá uma transição, e eu acredito muito nisso, né, Guilherme? Acho que tá uma tendência, assim, eu acredito muito nessa transição de como a gente vai usar isso da melhor forma, não só para atendimento, né, aos pacientes e tudo mais, que também é uma diferença, a gente está muito acostumado com estar ali com o médico e tal, e por trás disso tem toda uma inteligência, mas também para a forma como a gente está fazendo os procedimentos, os médicos, né, a galera mesmo está vivendo essa tecnologia para fazer as coisas da melhor forma, com maior qualidade e mais agilidade também. Excelente. Concordo totalmente, tem bastante opções em cada uma dessas áreas que o Wallace citou, tem todo mundo dentro para explorar, talvez ele tenha até que escolher mais ali exatamente o que ele quer trabalhar depois disso, mas é uma mistura boa. Já aqui, o Sávio e a Marineide, fizeram duas perguntas muito parecidas, eu vou colocar as próximas. Ambos estão dizendo que tem uma idade muito próxima, até próxima à minha idade, um tem 42, o Sávio, e a Marineide 43. O Sávio está fazendo sistema de formação, mas sempre trabalhou na área administrativa. E a Marineide está no primeiro período de logística, e ambos estão preocupados com a seguinte pergunta: isso será um problema, a minha idade, eu estou começando, resolvi estudar por agora, isso será um problema para eu me encaixar no mercado de trabalho? Eu não vejo, tá? Não vejo. Eu vejo, eu acho que a gente está cada vez mais conectado, a gente está remoto, acho que isso
eu posso garantir que em nenhum processo que eu tenha trabalhado ao longo da minha carreira inteira, especialmente tecnologia, isso é um dado relevante. Eu acho que o que conta aqui são essas coisas que a gente conversou agora. Preparar, conhecer, saber o que você quer. E eu ouso dizer que com a idade vem uma maturidade importante, né? A gente já conhece a gente mais, né? Não sei se eles são pais e mães, mas ser pai e mãe também dá um up no nosso entendimento ali. Então, eu acho que eu vejo até como um trunfo até importante, né? Dessas relações, não excludente, obviamente, mas muito relevante. Então, a gente não tem, eu não vejo isso, tá, gente? Literalmente, eu vejo aqueles passos de conhecer, né, de eu, sei lá, abrir uma câmera contigo para fazer um processo seletivo e perceber o quanto que você está afim de fazer aquilo, né, e o quanto você está coerente para estar ali comigo dialogando. Então, de verdade, acho que isso é até importante. Gosto dessa mistura, né, dessa galera jovem que está a mil, que está querendo se tornar CEO em 2 meses e que às vezes vira porque está startup, está fazendo um monte de coisa legal, é uma galera muito criativa, mas eu vejo uma mistura importante. Concordo contigo. Tem muita oportunidade, assim, o mercado precisa muito de pessoas bem capacitadas. Então, o que eu diria, aproveite seu curso de graduação, se esforce bastante, não caia na armadilha de achar que só tem algumas disciplinas que são importantes e outras não. Todas são importantes. Eu fiz ciência da computação, 5, 6 anos depois, todo mundo que faz ciência da computação entende por que certas disciplinas são importantes. E eu gostaria de muito que alguém na minha época, lá entre 95 e 2000, tivesse me dito, olha, todas são importantes, então se dediquem bastante e isso vai abrir muitas portas para vocês. O João Roberto, já que aqui mudando um pouco de assunto, o João Roberto fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Olha, ele perguntou o seguinte, por que as empresas têm falado tanto inteligência emocional? Por que não basta ser tecnicamente bom para realizar o meu trabalho enquanto profissional? Uau! João Roberto, que pergunta poderosa. Porque a gente está preocupado com vocês. A gente está preocupado com o eu. Não existe competência técnica capaz de sobressair a um eu saudável, bem. Então, a inteligência emocional, as relações, elas impactam a gente pra caramba. Ansiedade, né? Ansiedade, gente, virou uma patologia muito séria, né? A pandemia intensificou tanto isso. E a ansiedade nada mais é do que uma doença do emocional, né? Ele é uma tangibilização de uma doença emocional. Então, eu acho que as empresas estão buscando, e na verdade elas buscam pessoas que sejam inteligentes emocionalmente, não necessariamente, elas buscam que a gente também tenha dentro um ambiente saudável de trabalho. Então, cada vez mais a gente quer ter um cenário saudável de trabalho, porque eu não tenho a chance de colocar alguém, olhar essa pessoa inteligente e falar, você é inteligente e vem. Não, a gente é ser humano, a gente está assim e a gente quer manter assim. Então, está cada vez mais relevante para a gente, né, como empresa, agora falando como empresa, que a gente crie uma cultura saudável, produtiva, feliz, né? A gente está falando tanto de felicidade, né? Porque trabalho é ser feliz, né? Tem até um livro interessante do Márcio Fernandes que fala felicidade dá lucro, né? No sentido para você. Se eu tô feliz aqui, gente, eu acordo de manhã, sexta-feira, eu trabalho a semana inteira muito. Sexta-feira eu tô leve, eu vou dormir, tô cheia de coisa, mas eu não tô pesada. Então, inteligência emocional. E eu sei quando aquela semana foi pesada, eu falo, olha, isso aqui não me fez bem, isso aqui eu vou dialogar, eu vou conversar com fulano, porque isso aqui não tá legal. Então, isso são aspectos da inteligência emocional. Não é sustentável não ser inteligente emocionalmente para ninguém. Então, acho que é por isso que hoje a gente está olhando tanto, muito porque a gente está pensando, né, falando muito de humanização. A gente está muito atento a isso. Né? Não sei se respondeu, né? Acho que nem é uma resposta. Totalmente, Jaque. Se você me permite, eu vou compartilhar rapidamente o que eu já falei com você no nosso backstage, né? A gente conversou previamente antes do evento. É um relato pessoal. Eu fiz um processo seletivo para o Google lá em 2008, 2009. Já tem 13 anos, e eram 6 fases. Durante alguns dos estágios, eles faziam muitas coisas darem errada. O data show não funciona, o ônibus atrasou, o almoço não saiu. E no final, acabei focando na família ali, acabei não seguindo, e o pessoal me ligou para perguntar como é que tinha sido. Eu falei, foi interessante, mas achei engraçado, algumas coisas deram errado, isso é normal? Ele falou, não, a gente está fazendo algumas coisas dar errada para testar se a pessoa tem inteligência emocional, porque quando não tem, a pessoa não fica satisfeita, e a empresa também não fica satisfeita. Foi igual que você falou, porque aquela pessoa insatisfeita não consegue produzir e gera uma dúvida de produtividade junto ali da sua equipe. Então, só corroborando, acho que você respondeu de forma muito efetiva. Dando continuidade aqui, eu quero pedir desculpa para o pessoal, tem dezenas de perguntas, a gente não vai conseguir fazer todas aqui, faltam só 10 minutinhos, 9 minutinhos para o meio-dia.
E a Josi até comentou aqui, a Josi falou, poxa, por que você não está respondendo a minha pergunta? Josi, tem muitas perguntas. Eu estou tentando, dentro da minha limitação, escolher aqui algumas que, às vezes, duas, três pessoas fazem perguntas que são muito similares, e aí eu consigo fazer de uma forma que atenda mais de uma pessoa. Deixa eu pegar a próxima. O Richard perguntou o seguinte, já, de acordo com o avanço da tecnologia, nem todas as pessoas têm essa paixão por ela, ou melhor, não gostam de usar tecnologia, ou até mesmo querem se formar em uma área que usa tecnologia. E com isso, aí ele pergunta, essa combinação de pessoas que não estão especificamente na área de tecnologia, mas trabalham em outras áreas que usam tecnologia, como é que ficará as áreas de estudos de formação como psicologia, língua portuguesa, educação física e outras áreas, enfim, que não onde a tecnologia não é a área fim, mas é a área meio. Ele termina perguntando se essas áreas serão substituídas. Cara, não serão substituídas, mas eu entendo que são áreas que precisam se adaptar rapidamente. Porque eu vi a provocação dele com aspectos de substituição de áreas, mas também de, a tecnologia não é caminho sem volta, é um meio, não tem como. Né? Minha filha fez terapia, né? Nós todos, na verdade, foi só ela. Maria, filha, não estou te expondo, não. Mas nós fizemos terapia na pandemia todos online. E aí, se a psicóloga, né, não tivesse ali essa destreza para nos conectar com ela ali, e foi bom. Então, eu acho que é um meio, não tem como. A pandemia nos mostrou isso. Então, quem não, so sorry, né? Então, tem pessoas que não estão conseguindo a se adaptar e é uma pena, mas vão acabar tendo que fazer isso. Mas as áreas em si, não. Eu acho que só tem que, de novo, se adaptar para usar a tecnologia para alcançar seus objetivos e realizar suas missões. Mas eu não entendo que elas vão parar ou serem substituídas. Acho que vai haver uma adaptação, e já está havendo, muito relevante também. Concordo totalmente. Enfim, respondeu de forma maestral a pergunta. E a tecnologia veio para ajudar como ferramenta, então o pessoal não deve ter medo. Tem um vídeo muito interessante do Barack Obama no YouTube, e eu provoco todo mundo a pesquisar. Ele fala, se você colocar em português, Obama, Ciência da Computação para Todos. No final do ofício dele como presidente, lá em 2016, ele criou um programa onde os conceitos mais básicos de computação vão ser ensinados na escola. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque ele entende que, além das 3 habilidades básicas que todo mundo conhece na escola hoje, eles chamam de 3 R's, que é a aritmética, a escrita e a leitura. Além desses 3, tem um 4º agora que todo mundo vai precisar para as profissões do futuro, que é algum conhecimento de tecnologia de computação para poder se virar com essas ferramentas, como é que elas virão. Então, apenas complementando o que você falou, eu concordo totalmente com a sua visão, Jaque. Muito obrigado. A Viviane disse que em algum momento da palestra você comentou que as pessoas façam mentoria. Se você teria alguma dica de como é que ela pode buscar essa mentoria, quais são as fontes de informação sobre as tendências de mercado em relação à mentoria. Da sua área, da área que você está escolhendo. Mas no LinkedIn tem muita coisa. Tem uma galera, assim, tem que ser crítico, claro, olhar, pesquisar sobre aquela pessoa. Mas tem mentorias para mulheres em tecnologia, né? A própria Sandra Montes, né, do RAP, que é de Growth Marketing, lá ela está fazendo mentorias. Então, e me conectem no LinkedIn, pessoal, e fiquem à vontade de me mandar um perfil, alguma coisa que vocês encontraram para eu ajudar. Eu estou super à disposição. É Jaqueline Reis, né? Assim, o próprio, né, o QC também, mas eu deixei meu e-mail, porque eu não sei te dizer agora exatamente. Se você falar assim, Jaque, eu quero, sei lá, ciência de dados, beleza, eu posso tentar ajudar a olhar uma mentoria nesse sentido. Ou, eu quero um aspecto mais inteligência emocional, mais carreira de mulheres em tecnologia. Então, tem muita coisa acontecendo, e com a pandemia se intensificou, porque grandes mulheres, grandes influenciadores e profissionais, na verdade, né, importantes, que se tornaram influenciadores pelo conteúdo, estão se dispondo a fazer mentoria. No Instagram tem muita coisa também, é só ser crítico, porque também tem muita coisa que não é tão legal assim, ou às vezes tem muita coisa gratuita, não tem necessariamente que pagar, tem muita coisa bem boa gratuita também.
E a Raquel da Silva Marques, ela está dizendo que ela tem interesse em migrar, ela é pedagoga e gosta muito da área do RH. E ela viu na sua apresentação lá no início que você é pedagoga e trabalha com RH. E ela está te perguntando como é que eu faço, como é que você fez essa migração e se você tem dicas para dar para ela. Caramba! Cara, eu fiz uma migração tão instintiva, assim, né? Enfim, tem uma história aí, mas eu comecei com treinamento e desenvolvimento, com e-learning, com design instrucional, muito pegando o meu entendimento de educação e colocando a serviço das organizações através de educação corporativa. Então, um caminho pode ser educação corporativa, né? Acho que esse pode ser um caminho interessante. Coordenação pedagógica em empresas de educação digital. E aí tem esse processo de você estar dentro, entender as pessoas, como você está promovendo a educação corporativa, e a gente de people acaba endereçando isso na maior parte das vezes. Acho que esse pode ser um caminho relevante, interessante, para você começar a olhar para people, e vai ser lindo. A gente tem muita coisa a contribuir com a capacidade aí do futuro, de adaptação, de aprendizagem, vai ser, né? Agora você falando tanto de lifelong learning, né? Tipo, aprendizado contínuo. Então, esse é um caminho legal para você chegar aqui na área de pessoas. A pessoa vai ter que estudar a vida inteira de qualquer forma, né, Jaqueline? Ficando na mesma área ou Real. trocando de área. Então é até mais fácil, quer dizer, você tem mais liberdade sabendo que você vai estudar de qualquer forma. Verdade. Kaique, assim, a gente tem muita pergunta, esse papo aqui para mim é durar a tarde toda, mas falta só 2 minutinhos. Tem tempo para mais uma ou você tem os últimos avisos a dar aí? Vamos, acho que rola de fazer mais uma, e aí eu dou os avisos e a gente já encerra. Ok. Então, o Fernando, ele disse o seguinte, eu sou analista de TI e presto serviço em ambiente de atendimento virtual, via VPN, e sinto que os usuários estão se recusando bastante a se adaptar e pensar como um suporte, tentando meio que se virar, para resolver pequenas coisas como falha de conexão, rede de internet, etc. Ele pergunta, pela sua experiência, quanto tempo levará para que a população do Brasil se adapte ao mundo mais digital e a essa abordagem com maior iniciativa para resolver pequenos problemas? Muito interessante, né? Quantas vezes a gente chama essa galera e o problema é entre a cadeira e o computador, né, gente? Essa coisa da atitude. Uma coisa que eu faço muito nas empresas que eu vou é gerar um guideline de tipo, o que você pode resolver aí para não ficar chamando a galera? Pô, a galera também tem um monte de coisa para fazer, né? Então, como é que eu posso otimizar isso? Mas sabe o que eu percebi? Que ao longo desse tempo, esses convites à utilização da tecnologia em casa, nos celulares smart, etc., fizeram a gente ter um choque, porque ou você faz ou você faz. Né? Então, o número de pessoas idosas que usam Twitter e tal, e que tiveram que aprender ali, ou tiveram... Isso cresceu muito, muito rápido. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a tendência já está acontecendo, e a tendência é a gente ficar um pouquinho mais autodidata, né? Até por conta dessa necessidade de estar se conectando, né? Tipo, sei lá, com a família, né? Ao longo da pandemia, em que você teve que falar por celular ou por videoconferência, então você nem via, né? Não está nem mais ligando, as pessoas não estão ligando mais. Então, não sei se isso responde, mas eu entendo que há um comportamento digital sem volta. Né? As próprias televisões, smart, para você entrar no Netflix, clica no negócio. Então, tem muita coisa acontecendo que vai potencializar eu chegar aqui no trabalho e ter isso ser menos... e aí dar lugar para esses profissionais, né, ampliarem as suas atuações aí, porque eu acho que é um tempo... Eu já mapeei isso, fiz isso em algumas empresas, de reduzir esse tipo de coisa por conta da educação, né, do entendimento. Não sei se respondeu, tá, Guilherme, mas eu entendi muito desse lado, me ajuda. Não sei se fez sentido, mas Não, perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que esse é o caminho, criar documentos que simplifiquem, ajudem, um guia simples e seja simples o suficiente para que o leigo entenda e vai ser isso. Mas o trabalho de catequização vai ser constante. Não, é tão fácil. Só para contribuir também, antes da gente encerrar, eu acho que é um caminho sem retorno, né? A tecnologia já está aí e ela não tem regredido, ela tem avançado. Antes demorava muito tempo, olha só o tempo da televisão, de quando surgiu, até onde a gente tem televisão hoje ainda, e competindo agora com os streams. Mas a gente passou uma década onde a gente viu nascer o DVD, explodir DVD, Blu-ray, e o DVD já morreu.
Então, a velocidade que o DVD surgiu e sumiu foi 10 anos. Então, E a isso vai música, facilitar. Kaique? Mesma Spotify, coisa. Deezer. Tipo assim, lançar disco não existe mais, assim, né? E eu Acabou. que lute, né? A gente que lute no dia a dia. É isso, né? E aí a Eu tenho gente tem um acesso a uma país... coleção de músicas que eu jamais imaginei que fosse ter e com zero espaço. É um aplicativo no celular. E de Kaique, todos você os me países, né? desculpa, eu queria ler mais uma coisa, vai ser rapidinho, eu vou levar 20 segundos e vou responder em 20 segundos, porque Pode tem ir, muita vai gente que lá. perguntou. O Leandro falou assim: como conciliar o avanço tecnológico com o aumento do desemprego em tantos cargos que, consequentemente, serão substituídos? Eu escrevi para responder em um segundo, que eu sei que o tempo é curto. Olha só, Leandro, a tecnologia substitui cargos onde há menor carga cognitiva de inteligência, mas ele cria diversos novos cargos que exigem mais competências. Então, a solução para isso é se educar e estudar, ok? É se adaptar, conforme a Jaque já vem falando desde o início da palestra. Obrigado, gente. Poxa, de novo, eu queria ficar aqui a tarde inteira falando com vocês, estou gostando muito, Também sou entusiasta queria. nisso. É isso, Incrível. a gente vai se adaptando. O país é muito desigual, as pessoas têm diferente acesso à informação, mas a função de um evento como esse é justamente isso, expandir o conhecimento, essas dicas. Então, a gente tem aqui 1.400 pessoas, mais ou menos, eu não sei o número exato, assistindo, e tenho certeza que eles vão ser reprodutores desse conhecimento para os seus amigos, nas suas casas e famílias. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a Kelly pela interpretação e tradução Verdade. para a língua brasileira de sinais, porque a gente democratiza o conhecimento, né? Agradeço muito ao professor Guilherme pela mediação e pela gestão das questões e do tempo aí. E a Jaqueline, assim, sensacional todas as dicas, dialogou muito, falou das soft skills que a gente falou no primeiro dia, falou do foco no negócio, na gestão, que a gente vai falar hoje sobre cliente. Amanhã a gente tem foco no atendimento do empreendedorismo gastronômico, enfim, a programação está toda conversando aí, espero que vocês tenham aproveitado muito. Então, agora aqueles... Parabéns, viu, Kaique? Parabéns, Eu que isso aproveitei, eu gente, aproveitei. isso Estou é saindo fortalecido, viu, Jaque? sensacional. Assim, Ter aqui o professor Guilherme, ter acessibilidade, o Kaique conduzindo com o time, promovendo esse conhecimento já é muito incrível. Parabéns para quem está aqui, quem está interessado. É isso, é o que o professor falou também agora, é educação, se adaptar, correr atrás, ter atitude, protagonismo, pessoal. É seu, a carreira é pessoal e intransferível. Ela não é da empresa, ela não é do seu líder, ela é tua. É uma mochila, né, e com o tempo malas, que você vai colocando e vai carregando com você para onde você vai. Então, cuidem, sabe? Cuidem, queiram, né? Estejam aí cuidando desses conhecimentos da carreira de vocês, né? E parabéns, Kaique, também, time. Isso aqui é muito sensacional. É isso mesmo, gente. Agora vamos para as próximas, vamos todo mundo aumentar essa bagagem. Não esqueçam de responder a nossa pesquisa de satisfação, que a gente está colocando o link aí no chat, é muito importante, porque aí a gente consegue mapear quais os temas que vocês querem ouvir também, para a gente disponibilizar outros eventos como esse, como o Me Dia do chama de novo, Estagiário, hein? chamar a Jaqueline de novo para a feira de empregabilidade, enfim, todos esses eventos que a nossa carreira, que a nossa área de carreira promove, e a gente entende que o conhecimento técnico vocês estão tendo aqui na sala de aula, na universidade que vocês estão vinculados. Esse momento aqui é um espaço de ampliação de habilidades comportamentais, de conhecimento de mercado, e justamente pegar essas dicas com esses profissionais. Então é isso. Hoje a gente ainda tem mais 2 palestras, às 13 horas, então dá tempo de todo mundo almoçar e voltar. A gente vai ter Arquitetura, Arte e Relação com o João Shoa, e às 18 horas a gente tem Estratégias de Redes Sociais e o Cliente-Centrismo, o foco no cliente com a Gabriela Carvalho das Americanas S.A. Então, espero vocês aí mais tarde. Muito obrigado a todos que compareceram e aos nossos convidados e a Kelly. É isso, gente. Até a próxima.